Amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22, do versículo 13 ao versículo 20. Eu quero pregar sobre o novo e vivo caminho. E eu quero começar com o episódio em que Jesus ele estabelece a ceia. Nós vamos ceiar, então, que tal nós voltarmos a um dos registros dos evangelhos sobre a ceia do Senhor. Como foi isso? Jesus ele foi crucificado em um período de Páscoa. A Páscoa ela é uma festa judaica. Os judeus eles celebram 3 festas principais no seu calendário anual. A Páscoa é a mais importante delas. É a Páscoa que celebra o Êxodo, o grande evento de libertação dos hebreus, quando eles saíram do Egito. E foi durante o período da Páscoa que Jesus foi preso e foi crucificado. E na sexta-feira, antes de ser preso, ele está em um jantar de Páscoa, é uma refeição pascal. Ele está reunido com seus discípulos, eles prepararam tudo para celebrar a Páscoa judaica. E quando eles estão ali, versículo 13 diz assim, eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Prepararam a Páscoa e quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E Jesus lhes disse, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças, e ele disse, tomem isto, partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Jesus estava falando que ele iria morrer, ele iria ressuscitar, e, portanto, depois do domingo de ressurreição, o reino de Deus estava inaugurado. Por isso ele disse, vocês somente vão beber do fruto da videira, ou seja, só vão voltar a tomar do vinho quando o reino se estabelecer. Daqui a alguns dias, é mais ou menos isso que Jesus está falando. E ele tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Repita comigo, a nova aliança no meu sangue. Jesus, ele escolhe celebrar a ceia em um tempo de Páscoa. A refeição era de Páscoa, a Páscoa judaica. Mas ele vai ressignificando os elementos da Páscoa. A Páscoa tinha toda uma liturgia, toda uma cerimônia. Sempre alguém presidia aquela cerimônia. Era uma festa feita em família, o cordeiro era comido, e durante a cerimônia, a pessoa que liderava, que presidia, ia recontando o Êxodo, ia falando aquilo que aconteceu lá com Moisés e os israelitas, e então havia todo um processo. Jesus aqui, de repente, ele pega o pão, ele pega o vinho, dá um novo significado. Ele diz, este pão aqui é o meu corpo. Ou seja, de hoje em diante, vocês não vão mais comer a Páscoa como comiam antes. Antes, vocês lembravam da saída do Egito. A partir de agora, vocês vão lembrar de um novo êxodo, uma nova libertação. Vocês vão lembrar que porque eu vou morrer na cruz, vocês saíram da morte para a vida. Vocês saíram de um estado de separação para um estado de reconciliação. Vocês estavam longe, mas Deus tornou vocês próximos, filhos, perdoados. Jesus está dizendo, agora a mensagem é outra, é melhor. Ele pega o cálice, ele diz, esse cálice aqui é o sangue, o meu sangue, que sela uma nova aliança. E eu quero sublinhar essa expressão, nova aliança. Porque Jesus aqui na ceia, escute bem, ele crava um marco divisor. Ele faz uma divisão claríssima entre antiga aliança e nova aliança. Ou seja, Jesus escolhe a ceia para deixar claro que há uma transição aqui em curso. A sua cruz e a sua ressurreição vão operar uma transição, uma virada de página. Vão sair da antiga aliança e vão entrar na nova aliança. Ou seja, a ceia do Senhor é essa celebração em que nós, de uma vez por todas, entendemos, compreendemos, absorvemos no coração que nós não estamos mais
relacionados com Deus através do antigo pacto, do antigo concerto. Não, nós estamos agora relacionados com Deus através de um novo pacto, uma nova aliança. Existe uma nova forma de se relacionar com Deus. Deixa eu explicar um pouquinho mais para você. A carta aos Hebreus é uma carta no Novo Testamento que se dedica a falar muito sobre essa transição. De antiga aliança para nova aliança. De Antigo Testamento para Novo Testamento. A carta aos Hebreus, por exemplo, vai dizer o seguinte, Hebreus capítulo 9, versículo 15. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança. Jesus agora selou uma nova aliança, tem um novo pacto. Israel, no Antigo Testamento, tinha com Deus uma aliança, nós temos agora uma nova, através de Jesus. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Contudo, o ministério sacerdotal que Jesus recebeu é superior ao ministério de Arão, dos levitas, lá do Antigo Testamento, como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga. Fale comigo, a nova aliança é superior à antiga. Jesus é mediador, ele sela uma nova aliança que é superior, superior no sentido de superação. Jesus na ceia está dizendo, Deus está inaugurando uma nova forma de se relacionar com os homens, e esse novo jeito, essa nova forma, esse novo caminho é superior. Não é superior no sentido de ele pegou a antiga forma, fez uns retoques e deu uma melhorada. Não, é superior no sentido de superação. Aquilo passou, aquilo caducou, aquilo perdeu validade, aquilo não tem mais serventia. Quem ainda está relacionado com Deus a partir das lógicas da antiga aliança, irmão, está em um lugar obsoleto. Isso daqui não serve mais. O Jesus aqui, ele superou isso, ele virou a página e ele disse, tem um novo jeito que é muito melhor. Tem uma nova forma que é muito melhor. Há um outro texto ainda, esse talvez de todos eu gostaria que você assim, se tem Bíblia aí, marca esse. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. Portanto, irmãos, olha que lindo, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo. O lugar santíssimo era o lugar mais escondido do tabernáculo, do santuário do Antigo Testamento. Existia o átrio, o santo lugar e o lugar santíssimo. O lugar santíssimo era um lugar inacessível, era um lugar onde repousava a arca de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus. Era um lugar separado dos outros através de um véu. Era um lugar que apenas um homem podia entrar uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, na festa da expiação, que era o sumo sacerdote. Ninguém mais podia entrar, ninguém mais, e em nenhum outro dia. Mas a Bíblia está dizendo, ei irmãos, nós temos plena confiança. Ô irmão, enche o peito aí, é plena confiança. Quando você se aproxima de Deus, é com plena confiança, para entrar na sua presença, na sua glória, pelo sangue de Jesus. Vírgula. Agora eu quero que você passe um marca-texto agora nessa palavra. Por um novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu... O que a Bíblia está dizendo é que Jesus, ao ser pregado naquela cruz, ele abriu um novo e vivo caminho, pelo qual eu posso me aproximar de Deus. Todas as vezes que eu ceio, que eu como do pão, que eu bebo do vinho, o que é que eu estou celebrando? Eu estou celebrando esse novo e vivo caminho. Agora, se existe um novo e vivo caminho, você vai concordar que existe um velho e morto caminho. E a minha pergunta nessa manhã para você é, em qual desses dois nós estamos? Nós ainda estamos no morto e velho caminho da religião, que caducou, que é ineficaz, que não serve, que não consegue nos aproximar de Deus? Ou nós já estamos no novo e vivo caminho do Evangelho? Porque tem muita gente que mês após mês toma o pão e bebe o vinho, ceia na igreja, mas infelizmente ceia
com cabeça de velho e morto caminho. Come o pão, bebe o vinho, mas ainda não está trilhando o novo e vivo caminho que leva ao Pai. Ainda não está se relacionando com Deus por meio das lógicas desse novo e vivo caminho. Então, eu quero propor aqui um gabarito para você saber se você está no morto e velho caminho da religião ou se você já está no novo e vivo caminho do Evangelho. Eu quero fazer essa diferenciação, porque aí a gente vai conseguir entender se a gente está ceando da forma certa. Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que nós precisamos discernir o corpo de Cristo antes de ceiar. Discernir o corpo de Cristo tem muitas possíveis interpretações, mas uma delas é que discernir o corpo de Cristo é entender o que Cristo fez. É entender sua morte, sua cruz. É entender essa transição que ele operou de antigo, morto, velho caminho para um novo e vivo caminho. Se a gente não fizer essa transição, a gente não está discernindo o corpo de Cristo. A gente está ceando de uma maneira assim, sabe? Sem muito sentido. Então, eu montei aqui um gabarito, talvez sirva para você, serviu para mim. E eu quero que você, por favor, fique atento. Só 4 pontos, porque podia ser uns 10. Mas eu montei um gabarito bem resumido, tá bom? Você que gostava aí dos resumos da escola. Um gabarito de 4 pontos. Primeiro, o velho e morto caminho da religião é sobre barganha. O novo e vivo caminho do Evangelho é sobre resposta. No Antigo Pacto, basta você ler o Antigo Testamento, eu, por sinal, no meu plano de leitura bíblica, estou em Levíticos. É aquele momento, meu irmão, em que você pensa em desistir da leitura anual da Bíblia. Levíticos é aquele livro que vai falando do cordeirinho, da ovelhinha, do sangue, como faz, como não fazia, todas as prescrições, para que os israelitas oferecessem sacrifícios a Deus. No Antigo Pacto, na Antiga Aliança, você precisava fazer sacrifícios. Sacrifícios ou para adorar, para agradecer, para mostrar para Deus sua gratidão, ou principalmente para expiar sua culpa, seus pecados, para se redimir diante de Deus. Para adquirir o perdão de Deus, você precisava dar algo em troca. Sacrifício para lá, perdão para cá. Era uma troca, era uma barganha. Por meio do sacrifício você comprava o seu perdão. Por meio do sacrifício você ganhava, você conquistava sua justificação. Aí vem Jesus. E Jesus vai deixando claro que não. Hebreus 10, versículo 12. A Bíblia diz que o novo e vivo caminho é diferente. No entanto, depois que Jesus acabou de oferecer um único sacrifício pelos pecados, único sacrifício, que é válido para quando? Para quando? Para sempre. A morte de Jesus é o sacrifício suficiente para o passado, para o presente e até para o meu futuro. O sangue de Jesus já adquiriu perdão para a minha vida completa. Até o Senhor Jesus me levar ou Ele voltar para nós. Ponto. Perdão adquirido é válido para sempre. E se assentou à direita de Deus. Escuta uma coisa. Onde é que a gente está? No morto e velho caminho da religião, em que a gente acha que pode comprar Deus com os nossos sacrifícios. Escute bem, às vezes a gente não fala isso da boca para fora, mas no fundo do nosso coração a gente pensa que o nosso jejum é capaz de comprar o favor de Deus. Eu vou jejuar porque quando eu jejuo, Deus opera, Deus faz, Deus move a mão dele. Como se o meu jejum, a minha prática espiritual pudesse comprar Deus, pudesse colocar Deus a meu serviço. A gente acha que o nosso dízimo coloca Deus em débito conosco. Sou dizimista, Deus está me devendo. Se eu dou para Ele a primeira parte, Ele me deve. Ele me deve. A gente coloca Deus em débito conosco. A gente vem para a igreja,
a gente faz os nossos papéis, a gente cumpre o checklist do cristão. Você sabe quando você entende se a sua relação com Deus é de troca ou de resposta? Quando você passa por um problema, quando você passa por uma prova. Irmão, tem gente que quando entra em crise na vida, começa a questionar o amor de Deus e começa a dizer: Deus, por que comigo? Eu sou tão fiel, eu sou tão bom, eu oro, eu te busco, por que comigo? Por que eu adoeci? Por que eu perdi essa pessoa? Aí a gente começa a parar e refletir: meu Deus, então tudo que eu estava fazendo para Deus era uma barganha, era uma troca, era uma forma de garantir o favor de Deus? Ou era uma resposta de amor? Ou era simplesmente uma resposta espontânea de um coração que foi cativado pela graça? Ou é simplesmente uma resposta de alguém que não precisa receber mais nada de Deus, porque tudo que precisa receber já recebeu? Eu já fui perdoado, eu já fui liberto, eu já fui salvo, meu nome já está escrito no livro da vida, o que há de importante já está consumado, Ele já me deu. Jesus Cristo é o meu Senhor, Ele me encontrou, Ele é o meu Deus, Ele é o meu dono, Ele é o governador da minha história, isso basta. Tudo que eu faço para Deus não é para obter algo dEle, é simplesmente para responder ao amor maravilhoso que me encontrou. Meu irmão, você sabe se você está no velho e morto caminho da religião ou no novo e vivo caminho do evangelho? Sabe quando? Quando você acha que a sua performance é o que define a sua aceitação diante de Deus. Pastor, hoje eu estou aqui no culto, eu estou assim meio constrangido, assim meio olhando para Deus assim com cabisbaixo. Nem olho para cima, só olho para baixo. Porque essa semana eu dei umas vaciladas, eu pequei. Se eu disser para você que Deus é eterno, que antes que você pecasse Ele já sabia do teu pecado, Ele já sabia da tua queda. Você já parou para pensar nisso? Que Deus é eterno, que Deus já está no teu futuro? Ou seja, Deus já sabe todas as besteiras que você vai fazer. E Ele não te trata conforme os teus pecados e iniquidades, diz o salmista. Não é porque Deus passa pano quente no pecado, não, meu irmão. É porque Deus simplesmente olha para nós, Ele sabe que ninguém tem mérito suficiente, nem performance boa suficiente para ser aceito por Ele. Deus te aprova, é porque o sangue de Jesus é sobre a sua vida. Eu quero te ensinar uma oração. Quando você for orar, quando você for se aproximar de Deus, você diga assim: Pai, eu venho a Ti pelo sangue de Jesus, confiado no sangue de Jesus, coberto pelo sangue de Jesus. Irmão, quando você está coberto pelo sangue de Jesus, o anjo olha e diz assim: esse daí pode entrar na sala do trono. Ele não está merecendo, mas o sangue está cobrindo. Ele não está com mérito, mas o sangue está cobrindo. Ele não está com essas estrelinhas todas, mas o sangue está cobrindo. É o sangue de Jesus sobre a sua vida, dentro dessa unidade prisional. Deus te ama, Ele não olha, meu irmão, teu passado, teu presente. Ele olha o sangue de Jesus sobre a sua vida. Sobre a sua vida. A gente sabe que vive o velho e morto caminho da religião, quando a gente tem uma visão de Deus como se Deus ele fosse esquizofrênico. Uma hora Deus me ama, depois não. Ele me ama, depois não. Quando eu sou bom aluno, Ele é o professor que gosta de mim. Quando eu tiro nota baixa, Ele é o professor que me rejeita. Isso daí é velho e morto caminho. Mata, adoece, afasta você de Deus. O novo e vivo caminho do evangelho diz: não, é o sangue de Jesus que me lava, me perdoa e que me cobre. Ponto final. Eu sou aceito e aprovado por Deus porque o sangue de Jesus está sobre a minha vida. Eu não vivo e não obedeço a Deus para ser aprovado. Eu obedeço a Deus porque Ele me alcançou, me visitou, me encontrou. E agora tudo que eu vivo é em resposta a esse amor. Quem diz isso é Paulo. Isso aqui eu não criei, não fabriquei. Paulo diz, Romanos 12:1, irmãos, eu peço pelas misericórdias de Deus. Eu acho tão lindo Paulo falando, é como se ele dissesse assim: por favor, tente isso aqui, ofereça o corpo aqui é símbolo da vida, oferece tua vida para Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Viva para Deus, porque você quer prestar culto para Ele. Porque sua vida é o maior culto que você pode dar para Deus.
Não é barganha, é resposta. Fale comigo, é resposta. Segundo, o velho e morto caminho da religião é meramente sobre bênçãos materiais. O novo e vivo caminho do Evangelho é sobre bênçãos eternas. No Antigo Pacto, no Antigo Testamento, toda a promessa de Deus para Israel era material, temporal. Deus prometeu para Abraão uma terra, um terreno. Deuteronômio capítulo 28. Quem conhece o texto? Deuteronômio 28 é um capítulo muito conhecido da Bíblia. Começa assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e tiveres cuidado para obedecer a Ele em tudo que Ele vos ordenou, então, aí o texto continua, todas essas bênçãos virão sobre vocês. Deuteronômio 28 fala de bênçãos materiais, fala de bênção da fertilidade, o vosso ventre será abençoado. Você será abençoado na cidade, abençoado no campo, abençoado no que você plantar, abençoado no tudo. Material. Material. Tem gente que invoca esse texto de Deuteronômio 28 e acha que porque obedece a Deus, Deus está obrigado a lhe dar prosperidade material. Sabe qual é o problema disso? É porque quem pensa assim nunca leu Jó. Porque Jó, diz a Bíblia, era um homem reto, íntegro, igual a ele não tinha nenhum outro. E da noite para o dia perdeu tudo. A história de Jó dá um nó na cabeça de qualquer teólogo. É confuso, irmão. Ela começa com uma conversa entre Deus e o diabo. E Deus deixando o diabo fazer quase tudo que ele queria. Não tudo, quase tudo. Dá para entender? Não dá. Jó perdeu tudo. Tudo que ele tinha, todos que ele tinha. Tudo. Perdeu terra, perdeu gado, perdeu os filhos, perdeu casa, perdeu saúde. Jó foi do pico para o vale. Ele foi para o fundo do poço, reto, íntegro, temente a Deus. E os amigos de Jó viviam o velho e morto caminho da religião. Chegaram para Jó e disseram: certamente você pecou, porque para a mão de Deus pesar assim sobre ti, e foi pecado, Jó, na tua vida. Vasculha aí o que foi que tu fez. O que é que tu fez de errado? É o velho e morto caminho da religião, que trabalha com uma lógica retributiva, de retribuição. Quem obedece, Deus abençoa. Desobedeceu, Deus amaldiçoa. Olha para a vida da pessoa, vê um monte de tragédia e de desgraça, está em pecado, vacilou, está longe de Deus. É isso mesmo, é assim, filho pródigo só apanha. Velho e morto caminho da religião. Entende? É difícil, por sinal, você evangelizar rico com o velho e morto caminho da religião. Porque o rico olha para você e diz assim: não, pastor, mas tudo que eu tenho, eu tenho, eu posso, o que eu posso eu tenho, o que eu quero eu posso e eu tenho. Saúde boa, casa boa, a conta está boa, os filhos estão bem. Semana que vem vamos para as Maldivas. Irmão, como é que você evangeliza uma pessoa dessa com o morto e velho caminho da religião? Você vai falar para ele o quê? Não, mas Jesus pode te dar uma vida abundante. Abundante em que sentido? Gente que vive esse morto e velho caminho da religião, que reduz Deus e a relação com Deus a essa relação em que Deus, Ele simplesmente me dá favores materiais, temporais. Essa pessoa entra numa frustração e numa crise quando as tribulações vêm. Mas escuta uma coisa, o novo e vivo caminho do Evangelho fala de bênçãos melhores, de bênçãos espirituais. Efésios 1, verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Se você ler Efésios 1, você vai ver que bênçãos espirituais são essas. É a bênção do perdão, é a bênção da justificação, é a bênção de Deus te escolheu, Deus te adotou como filho, Deus ele já decidiu, Ele já sentenciou você para viver no céu, para viver na eternidade com Ele. Bênçãos espirituais, a paz que excede todo entendimento, a alegria que só o Espírito produz, a vida de Deus em nós. Escuta uma coisa, a gente precisa compreender isso aqui.
um novo e vivo caminho do Evangelho, a gente começa a entender que Deus, o compromisso dele não é nos livrar de todas as coisas, mas é nos transformar em todas as coisas. Entende a diferença? Jesus não foi livrado por Deus da cruz. Há muitas tribulações e provas das quais eu e você não seremos livrados por Deus. Deus não vai te dar livramento, Deus vai te dar graça para não apenas suportar, mas sair desses desertos melhor do que você entrou. Eu quero dizer para você que o novo e vivo caminho do Evangelho ajuda você a fazer as pazes com a vida do jeito que a vida é. A vida tem luz, a vida tem sombras, a vida tem dia claro, a vida tem dia escuro, a vida tem momentos em que a chuva vem e que o vento sopra forte contra a casa edificada sobre a rocha e contra a casa edificada sobre a areia. Meu irmão, vem sobre a vida do justo, do ímpio, não importa, não interessa, acontece, faz parte da vida. É hora de você se reconciliar e de fazer as pazes com a vida do jeito que a vida é. Não tem sido fácil para você. Eu quero te dizer, nem sempre a mão de Deus é a mão que te blinda e te livra do mal, mas sempre é a mão que te sustenta, te ampara, te segura e te guarda para você passar por tudo isso e chegar do outro lado. Ele não abre mão e não desiste de você. Essa é a promessa do novo e vivo caminho. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ou seja, até você cruzar a linha de chegada, até você completar o teu propósito, eu estarei com você. Se surgirem percalços, se surgirem caminhos acidentados, não temas, eu estou com você. Meu irmão, largue essa história de velho e morto caminho, em que tudo, na sua relação com Deus, é sobre o que é temporal e material. Pastor, você está dizendo que Deus não abençoa materialmente? Abençoa. Por sinal, você pode pedir. Peça emprego, peça saúde. Eu estou pedindo saúde. Peça emprego, peça saúde. Peça ideias, peça produtos, peça clientes. Peça. Jesus ensinou para a gente orar pedindo pelo pão nosso, provisão. Eu só quero dizer para você, não reduza seu relacionamento com Deus a isso. Porque tendo pão, nós dizemos aleluia. Não tendo pão, Ele diz para nós, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Filipenses 4, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi o segredo, gente, de viver contente, feliz, tendo e não tendo, é o que o apóstolo Paulo diz. A arte de ser feliz, nos picos e nos vales, só aprende quem está no novo e vivo caminho do Evangelho. Quem está no morto e velho caminho da religião fica brigado com Deus, fica de mal com Deus. Quem está no novo e vivo caminho do Evangelho, quando vem a tribulação, ele diz, Deus, eu te vejo até no meio do vendaval. E a minha pergunta para ti não é por que o Senhor permitiu. Não, seria petulância da minha parte. Seria soberba minha, Senhor. Seria soberba minha. Achar que tu me deves satisfação. Não. A minha pergunta, Senhor, é: o que é que o Senhor quer fazer na minha vida, uma vez que eu estou no meio desse furacão? É forte, né, gente? Essa daí já valeu o sermão de hoje. Se essa chave virar, a gente tem que sair do morto e velho caminho, no novo e vivo caminho do Evangelho. A gente começa a perguntar a Deus, o que é que o Senhor quer fazer na minha vida, com esse filho que me dá trabalho, com essa empresa que não está indo aqui para frente, com esse problema de saúde, Deus, que estou tentando. Jesus falou, meu pai trabalha até agora.
Deus está sempre trabalhando, irmão. Você não ora para Deus começar a trabalhar, você ora para discernir qual trabalho Deus está fazendo. Ele está operando na tua vida. Você que está aqui hoje, achando que Deus está parado, Deus não está parado na tua vida. Ele está operando, Ele está trabalhando, Ele está agindo, Ele está falando. Tem coisas na sua vida que Ele está moldando, que Ele está lapidando, que Ele está costurando, e outras que Ele está rasgando. Pergunte o que Deus está fazendo na sua vida. Terceiro, no velho e morto caminho da religião, a lei de Deus está do lado de fora. Mas no novo e vivo caminho do Evangelho, a lei de Deus está do lado de dentro. Os israelitas do Antigo Testamento receberam a lei em tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Isso é simbólico da relação que eles tinham com Deus. Uma relação em que a lei de Deus está do lado de fora. Ela é externa ao meu coração e à minha consciência. É uma placa de dizeres, de proibições e permissões, que com muito esforço eu tento viver à altura. Irmão, mas olha o que é que Jeremias diz sobre o novo e vivo caminho. Jeremias 31, 33. Esta é a aliança que eu farei com o povo de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, eu porei a minha lei no íntimo deles, e eu a escreverei no seu coração. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Deus disse, tem um novo e vivo caminho que vai ser aberto. Quando ele for aberto, quem viver nele, a minha lei vai estar dentro e não fora. A lei escrita do lado de dentro chama-se Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Não tenho tanto tempo para falar sobre esse assunto hoje, mas Romanos 8 é a síntese disso. Paulo fala das 3 leis que regem a vida humana. 3 leis, guarde isso. Primeiro é a lei do pecado. A lei do pecado é essa força maldita que o bem que você quer fazer não faz, e o mal que você diz, não vou fazer, acaba fazendo. É esse dilema de Paulo, em Romanos capítulo 7, miserável homem que sou, quem é que vai me libertar disso daqui? Estou tentando acertar, não consigo. Quem é que vai me ajudar a vencer essa minha inclinação, essa minha disposição natural ao que é ruim? Eu, quando tentado cedo, quem vai me ajudar? Quem me socorre? É isso que Paulo está dizendo. A lei do pecado. Segundo é a lei de Deus. A lei de Deus, Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita, revigora a alma. A lei do Senhor, irmão, os princípios de Deus são lindos. A Bíblia não tem nada de antiquada. Quem lê a Bíblia de maneira correta e contextualizada, vai entender que aqui há uma riqueza maravilhosa, de sabedoria, de cura. É o manual da vida. Mas esse manual tem um padrão elevado demais. Como é que um homem pecador pode viver uma lei santa? Impossível. Por causa da lei do pecado, a lei de Deus não pode ser vivida. Então tem uma terceira lei, diz Paulo, Romanos 8, a lei do Espírito e da vida. A lei do Espírito e da vida significa o seguinte: para quem está no novo e vivo caminho do Evangelho, agora existe uma possibilidade. O Espírito do próprio Deus, o Espírito de Jesus, pode fazer morada em você. E quando Ele entra dentro de você, quando Ele passa a fazer habitação na tua vida, esse Espírito Santo passa a consistir em uma nova força. Ele cria em você uma nova disposição. Ele cria em você um novo coração. Ele cria em você uma nova consciência. Ele coloca dentro de você as palavras de Deus, a lei de Deus, ela passa a estar do lado de dentro, de maneira que você sabe se você está no velho e morto caminho da religião, se você vive uma vida com Deus de eu tenho que, pastor, vou falar uma coisa para você, viu? Minha vida com Deus é assim, é difícil demais esse negócio, andar com Jesus. É um eu tenho que ser fiel, eu tenho que falar a verdade, eu tenho que ser justo, eu tenho que ser puro, eu tenho que ser íntegro, eu tenho que... É um eu tenho que, obrigação, peso.
no novo e vivo caminho do Evangelho, porque o Espírito Santo habita em mim, porque a lei do Espírito e da vida opera em mim, porque o Espírito Santo agora já está escrevendo no meu coração a lei de Deus. Não é eu tenho que, é eu quero. Eu quero, eu desejo a verdade, eu desejo o que é puro, eu desejo o que é justo, eu desejo o que é nobre, eu desejo ser uma bênção, eu desejo ser um canal de Deus para as pessoas à minha volta, eu desejo ser um pai melhor, um marido melhor, eu desejo ser um irmão melhor, eu desejo ser alguém que é sal nessa terra, luz nesse mundo, eu desejo ser gentil, ser manso, ser equilibrado, ser sábio, ser honesto. E às vezes o que acontece é que nem sempre eu consigo o que eu desejo. Mas eu não deixo de desejar. O que eu quero mesmo é o que é de Deus para mim. Porque Ele criou novos apetites no meu ser. Novos afetos, desejos foram criados em mim. Isso é o novo e vivo caminho do Evangelho. Querido, se você trata Deus como fiscal, está no morto e velho caminho da religião. Deus é teu companheiro, teu parceiro, está contigo ao teu lado, para te ajudar a você ser como Jesus. Porque Jesus é gente como gente deve ser. Jesus é ser humano como ser humano deveria ser. No morto e velho caminho da religião, interessante, é sempre o impuro que profana o puro. O povo de Israel, por exemplo, Deus disse, quando ele desceu no monte, lá no Êxodo capítulo 19, Deus disse, ninguém pode tocar no monte, quem tocar vai morrer. As coisas santas, sagradas do Antigo Testamento, ninguém podia tocar, só o sacerdote, só as pessoas devidamente ordenadas, só os santificados, porque se o impuro toca o puro, ele profana o puro. Mas no novo e vivo caminho da religião, não. No novo e vivo caminho da religião, é o santo que contamina o impuro. É o puro que santifica o impuro. Pastor, você está dizendo isso com base em quê? Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele tocou naquele leproso de Lucas 8. O leproso era o impuro, mas Jesus, sendo o santo e o puro, quando toca o leproso, ele purifica o leproso. Ei, a Bíblia fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Ela era uma mulher, do ponto de vista da lei, do velho e do morto caminho, ela era impura, mas quando ela toca Jesus, não é Jesus que fica impuro, é a mulher que é santificada pela pureza de Jesus. Eu estou tentando te dizer que no novo e vivo caminho do Evangelho, a santidade não vem pelo medo, vem pela intimidade. Se você deixar Jesus te tocar, e quanto mais você tocar em Jesus, mais a pureza dele te contamina, mais o caráter dele impregna em você, mais a santidade dele invade o teu ser, mais o coração de Jesus enche você, irmão. Ei, você dentro dessa UP, você online, eu quero dizer para você, toque em Jesus e deixe-se ser tocado por Jesus. A sua esperança é Jesus te tocar e você tocá-lo. Só em contato com Jesus é que tem virtude, tem cura, tem santificação para nós. Eu vou encerrar com isso aqui. O velho e morto caminho da religião é um caminho amargo. Amargo. O novo e vivo caminho do Evangelho é um caminho de esperança. Enquanto as luzes se apagam, nós vamos ceiar, mas antes, deixa eu fechar com isso. Lá em Êxodo 12, na antiga Páscoa, na Páscoa dos judeus, interessante, eles tinham todo um ritual. E assim, leia lá, Êxodo capítulo 12. A Bíblia diz que eles precisavam matar o cordeiro, cada casa, colocar sangue nos umbrais das portas, entravam para dentro de casa, e ali então, eles tinham que comer vestidos, com sandália e cajado na mão, em pé, nem se sentavam, rápido, porque a qualquer hora, Deus tinha dito para Moisés, qualquer hora precisa, dar no pé. Quando o faraó liberar vocês, vocês têm que correr, vocês têm que fugir, entende? No meio do ritual tinha ervas amargas. Além do cordeiro, ervas amargas. Olha, tem gente que gosta aqui de amargo. É um sabor que tem gente que gosta. Tem gente que come jiló. Mas o amargo aí
essas ervas amargas aí, quem já comeu essas ervas amargas desse ritual judaico, todo mundo diz, é amargo para valer, nem quem gosta de amargo consegue sentir sabor. Então, a Páscoa dos judeus era uma festa cheia de medo. O anjo da morte está batendo na porta. Colocou o sangue, filho, na porta. Colocou o sangue. Tu colocou na direita, na esquerda e em cima. Senão o anjo da morte, quem é o primogênito? É tu que vai morrer. É uma festa de medo. Tinha medo ali. Tensão. Ninguém pode sentar não. Todo mundo com cajado na mão, sandália no pé. Qualquer hora, a gente vai correr. Amargo. As ervas amargas eram para lembrar a dor que eles enfrentaram no Egito. Eu fiquei pensando assim, depois que eles saíram do Egito, durante séculos, na verdade até hoje, os judeus celebram a Páscoa e ainda comem a tal das ervas amargas. Até hoje. Até hoje, toda vez que senta para celebrar, tem um momento de sentir o amargor do passado, da dor que já foi. Eu fiquei pensando, meditando sobre isso, eu disse assim, a ceia de Jesus é totalmente diferente. Que a ceia de Jesus não é festa de amargura, é festa de vitória, de celebração, porque a gente não está no velho e morto caminho da religião. Esse espírito aqui, desculpe, olha, se você é da fé judaica, você vai perdoar, porque eu sou cristão. O espírito da Páscoa judaica é o espírito da religião. Tem que estar em pé, tem que estar com tensão, tem que estar com medo. O anjo da morte, tem um capeta na porta. É um negócio meio assombrado. Tem crente que vive esse velho e morto caminho. Nunca descansa, não. O novo e vivo caminho do Evangelho é de esperança, irmão. Eu me assento, eu descanso na obra consumada pelo Calvário. Eu estou perdoado, eu estou liberto, eu estou lavado pelo sangue. Meu lugar está reservado na eternidade. O meu futuro é de glória. O diabo pode bater na minha porta, problema dele. Ele não apenas não entra na minha porta, como ele também não vai conseguir prevalecer quando eu sair pela porta. Ele vai retroceder a cada passo que eu der. O maligno não me toca em casa e fora de casa, porque o sangue não está só nos umbrais da minha porta, o sangue está sobre mim, está na minha vida, está na minha casa, está nos meus filhos. É o sangue de Jesus que é muito maior e muito mais poderoso. Aleluia! O novo e vivo caminho do Evangelho, ele me lança para frente, para o futuro. Chega de amargor, de dor do passado. Não, isso daí é a Páscoa dos judeus. Comer erva amarga que lembra de dor do passado. Eu estou vivendo na ceia. Eu estou vivendo o pão e o vinho. Eu estou vivendo a obra consumada na cruz. Eu estou no novo e vivo caminho. Esse novo e vivo caminho, ele me faz olhar para frente. Paulo diz assim, toda vez que vocês comerem do pão e do vinho, vocês precisam comer e beber tendo uma coisa em mente, que vocês estão anunciando a morte de Cristo até que ele venha. Ou seja, quando você come o pão e o vinho, é para celebrar a morte de Jesus, mas coloque uma vírgula. Ele morreu, vírgula, mas ele voltará. É por isso que ceia não é velório, ceia não é clima fúnebre, ceia é vitória, ceia é a gente dizendo, ele veio, ele morreu, mas ele ressuscitou, e ele vai voltar, e a minha eternidade já está selada por ele. Eu te agradeço, Jesus, porque eu já li a última página da Bíblia, e lá está escrito que eu triunfarei contigo. Toda lágrima ele enxugará dos meus olhos, ele me consolará. Ah, Senhor, obrigado, Jesus, porque a minha leve e momentânea tribulação, ela está produzindo para mim um eterno peso de glória. Ei, irmão, eu estou no novo e vivo caminho, eu estou no pão e no vinho.